E aí, torcida apaixonada do Vascão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Vasco da Gama? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. O mercado de transferências está pegando fogo, e um nome do Vasco da Gama começa a ganhar destaque além das fronteiras brasileiras. Paulo Henrique, lateral direito de 29 anos, está sendo cuidadosamente observado pelo Galatasaray, um dos maiores clubes da Turquia. Segundo apuração exclusiva da agência RT Sport, o interesse do clube europeu surgiu na última semana, e desde então dirigentes e comissão técnica do Galatasaray passaram a acompanhar de perto o desempenho e as condições do atleta. A movimentação ganhou ainda mais força com a autorização formal dos agentes de Paulo Henrique para negociações, o que acendeu um sinal de alerta na torcida vascaína. Apesar do contrato vigente até dezembro de 2027, o Vasco ainda não recebeu uma proposta oficial, mas a expectativa é de que isso aconteça em breve. O Galatasaray se mostrou o clube mais interessado entre outros que também foram sondados, e promete avançar nas conversas nos próximos dias. O técnico Camburuca avalia o jogador como uma opção sólida para a lateral direita, apreciando seu desempenho, números e versatilidade em campo. No entanto, a decisão ainda passa por uma análise cuidadosa, já que a concorrência por essa posição no clube turco é forte, e outros nomes ainda estão sendo considerados. A trajetória de Paulo Henrique é marcada por muita dedicação e crescimento constante. Revelado pelo Londrina, o lateral passou por uma série de clubes antes de chegar ao Vasco, incluindo Irati, Operário Ferroviário, Metropolitano, Atlético Tubarão, Paraná, Juventude e Atlético Mineiro. Chegou ao Gigante da Colina inicialmente por empréstimo em 2023, e logo em 2024 foi contratado em definitivo por R/Cifrão 4,8 milhões, mostrando a confiança da diretoria em seu potencial. Desde então, tornou-se peça fundamental da equipe, com 35 jogos na atual temporada, 3 gols e 3 assistências, números expressivos para um jogador de sua posição. Internamente, o Vasco ainda não definiu um valor oficial para liberar Paulo Henrique, o que torna o futuro do lateral incerto. A diretoria está ciente do interesse do Galatasaray, mas só deverá se movimentar oficialmente quando receber uma oferta concreta. Enquanto isso, o jogador segue focado nas competições pelo clube, sabendo que uma possível transferência para o futebol europeu pode representar uma grande oportunidade de crescimento profissional e visibilidade internacional. O desfecho dessa negociação promete ser um dos assuntos mais comentados entre os torcedores vascaínos nas próximas semanas. Para a torcida, a notícia mexe com os corações. Será que o Vasco vai aceitar abrir mão de um titular tão importante? Como o clube vai se reforçar caso Paulo Henrique realmente siga para a Turquia? E, principalmente, qual será o impacto dessa possível saída no desempenho do time durante o restante da temporada? As respostas ainda estão por vir, mas uma coisa é certa, os olhos de todo o Brasil, e especialmente do Rio de Janeiro, estarão atentos a cada passo dessa negociação que pode mudar os rumos do Vasco da Gama. Você, torcedor, o que espera dessa possível transferência? Será que Paulo Henrique tem potencial para brilhar na Europa e deixar seu legado no Vasco? Um nome de peso vem agitando os bastidores do futebol carioca e prometendo mexer com a torcida do Vasco da Gama. Memphis Depay, o experiente atacante neerlandês atualmente no Corinthians, está sendo cogitado para reforçar o elenco vascaíno. A notícia, ainda embrionária, acende uma chama de expectativa, já que Depay é conhecido por sua técnica refinada, visão de jogo apurada e gols decisivos em clubes de alto nível na Europa. Se a negociação avançar, o Cruz-Maltino poderá contar com um jogador que, mesmo aos 30 anos, mantém um repertório vasto e uma bagagem internacional que poucos no futebol brasileiro têm. O que deixa os torcedores ainda mais curiosos é o impacto que uma contratação desse porte poderia trazer para o Vasco, que busca recuperar seu prestígio e disputar títulos com mais intensidade. Depay, com passagens marcantes pelo PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid, agregaria não só qualidade técnica, mas também experiência e liderança dentro de campo. A possibilidade de vê-lo defendendo o manto vascaíno já gera especulações sobre o estilo de jogo que a equipe poderia adotar, além de aumentar o apetite por mais detalhes da negociação. A pergunta que fica no ar é: será que o Vasco conseguirá fechar com essa estrela e dar um passo decisivo rumo à retomada do protagonismo? Além de todo o talento técnico, Memphis Depay é conhecido por sua personalidade forte e liderança dentro e fora de campo, características que podem ser fundamentais para o Vasco em sua busca por títulos. Com uma carreira marcada por desafios e superações, o atacante já mostrou diversas vezes que não foge da responsabilidade e sabe comandar equipes em momentos decisivos. Sua mentalidade vencedora e competitiva pode contagiar o elenco vascaíno, elevando o nível de entrega dos companheiros e fortalecendo o espírito de equipe. Mais do que um goleador, Depay traz a experiência de quem já atuou em grandes clubes europeus e conhece a pressão de competições de alto calibre, o que pode ser o diferencial necessário para o Vasco voltar a brilhar em campeonatos nacionais e até continentais.
Antes de irmos adiante, dá uma curtida e clica no sininho para receber notificações no canal do Vasco para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. Nas temporadas 2022, 2023 e 2023, 2024, Memphis Depay mostrou que ainda está longe de perder seu faro de gol e a capacidade de desequilibrar partidas. Atuando pelo Atlético de Madrid e, posteriormente, pelo Corinthians, o atacante manteve sua eficiência ofensiva, somando 27 gols em 86 jogos disputados nessas campanhas. No clube espanhol, Depay mostrou sua versatilidade e talento ao marcar 13 vezes em 40 partidas, enquanto no Corinthians, sua adaptação rápida ao futebol brasileiro ficou clara, com 14 gols em 46 jogos até agora. Sua experiência em grandes clubes europeus aliada à garra demonstrada na América do Sul fazem dele um jogador capaz de incendiar qualquer campeonato e transformar jogos com sua habilidade e presença em campo. A possível chegada de Memphis ao Vasco não seria apenas uma contratação de peso, mas um verdadeiro terremoto no cenário do futebol nacional. Com seu estilo explosivo, técnica refinada e faro de gol apurado, Depay poderia se tornar o grande diferencial que o Vasco tanto busca para retomar seu protagonismo em competições nacionais e internacionais. A expectativa de ver um jogador com passagens por clubes como Barcelona, Atlético de Madrid e Corinthians vestindo a camisa vascaína já provoca uma onda de entusiasmo entre torcedores e especialistas, que imaginam o impacto que seu talento poderia ter na busca por títulos importantes. Se confirmado, o reforço prometido promete transformar o time e agitar o calendário do futebol brasileiro. E aí, torcedor vascaíno, o que vocês acham da possibilidade de Memphis Depay chegar ao nosso time? Um jogador com tanta bagagem internacional e um histórico de gols importantes pode ser exatamente o que o Vasco precisa para dar aquele salto de qualidade. Será que ele tem o perfil ideal para se adaptar ao nosso estilo de jogo e à pressão da torcida? Queremos saber quais são as suas expectativas para o desempenho dele dentro de campo. Será que Memphis vai ser o atacante decisivo que vai ajudar o Vasco a conquistar títulos novamente? Imagina só o que seria ver Memphis Depay vestindo o manto cruzmaltino, correndo atrás da bola e criando jogadas inesquecíveis. Você acredita que ele pode ser o líder técnico que o Vasco precisa para inspirar os jogadores mais jovens e ajudar o time a superar adversários fortes? E na parte física e tática, como você imagina o desempenho dele? Será que ele vai conseguir ser aquela peça que encaixa perfeitamente no esquema do técnico e faz a diferença nas decisões mais importantes da temporada? Fique à vontade para soltar o verbo e dividir sua opinião com a gente. Por fim, não podemos deixar de pensar no impacto que essa contratação pode ter fora das quatro linhas. Será que Memphis pode também se tornar um ídolo da torcida, aquele jogador que cria uma conexão especial com o torcedor vascaíno? E você, já visualiza o estádio lotado vibrando a cada gol dele? Queremos ouvir você. Será que a chegada dele pode marcar o início de uma nova era de conquistas para o Vasco? Deixe seu comentário, compartilhe suas expectativas e prepare-se para acompanhar de perto cada lance desse possível reforço que promete agitar o futebol brasileiro. Vem ver as novidades do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.